Eu poderia até citar assim, Glauber, quais são as vantagens que alguém tem de pertencer a uma agência como a CEPAL, né? E aí entra essa parte do suporte, né? Uhum. Nós já falamos do cuidado missionário, né? Que eu acho vital, fundamental. Eu tenho um casal que está acompanhando a mim e minha esposa desde antes da gente sair do Brasil. Um casal que tem mais de 80 anos de idade, que foram missionários transculturais e que falam a nossa língua. Quando eu digo que falam a nossa língua, não é que apenas as nossas conversas são em português, mas eles entendem a nossa situação. E como é gostoso, Glauber, você vivendo uma crise, por exemplo, você poder ouvir do outro lado da tela alguém dizer assim: a gente sabe o que é isso, a gente já viveu isso. E eu vou dizer para você, cara, é, houve momentos que a gente quis sair do campo, houve momentos de crise que a gente quis sair. E pela graça de Deus e pelo apoio que nós obtivemos através dos nossos mentores, a decisão de sair mudou, né? Eles nos ajudaram a enxergar além do problema que a gente estava vivendo, né? Então, eu acho que o cuidado missionário é muito importante. Como eu falei, a gente tem projetos como a Casa do Pit Stop, lá em Portugal, né? Que recebe, acolhe pessoas, por exemplo, que estão precisando de um cuidado integral, estão em burnout, né? A gente tem uma casa agora, isso é bem novo, Glauber, é bem recente, em Atibaia, que a CEPAL está à frente, ali no Palavra da Vida, né? Naquela região ali da Estância, Uhum. Palavra da Vida, e tem esse foco também de acolhimento, de cuidado. Então, cuidado, eu diria que é fundamental, tanto como mentores, como o que a gente proporciona quanto a isso. A gente tem um formulário que a gente preenche mensalmente, e esse formulário ele chega nas mãos da Arlete, né, falando sobre transcultural, que é uma pessoa extremamente preparada nessa área e que pode então assim perceber aquele missionário tem uma necessidade maior nessa área, então e isso é muito legal de detectar problemas, né? Ter uma visão antes que o problema aconteça, né? Antes que a coisa complique, que é muito importante, né? Profilática e não apenas terapêutica do cuidado. A gente também, por exemplo, tem uma planilha, que isso também é algo novo na CEPAL, porque você sabe, Glauber, que muitas vezes o problema do missionário brasileiro é a falta de um projeto ministerial, né? Ele faz tudo e não faz nada, e tem dificuldade de falar o que ele faz, por exemplo, porque as necessidades são tão grandes, principalmente no campo transcultural, você olha para todos os lados e você fica perdido, sem saber o que pode fazer. E a CEPAL ela tem esse acompanhamento, né, de liderança da equipe, de liderança um pouco mais acima, no caso específico aqui, eu como líder dos transculturais, que a gente acompanha o missionário para que ele possa entender, fazer o seu projeto, e esse projeto ele é verificado, ele é conversado, ele é avaliado, né? A gente tem avaliação do meio do ano, avaliação do final do ano. Então, todos os missionários da CEPAL têm projetos de ministério. E isso, Glauber, é muito importante quando a gente pensa na igreja enviadora, nas igrejas mantenedoras. Porque muitas vezes as igrejas reclamam muito, dizendo assim: olha, eu estou apoiando o missionário, sei lá na Alemanha, e esse missionário da Alemanha, ele não está. Não, a propósito, um pequeno parêntese. Amanhã está chegando uma família na Alemanha, então a gente vai acrescentar mais um país aí, que é a Alemanha. Amém, que legal. Fecho parênteses. Deus abençoe a viagem deles, o William e a Esté com a bebezinha Melissa. Conseguiram visto nos 45 do segundo tempo. Conseguiram ontem o visto, pegaram hoje e estão viajando amanhã. Fecha parênteses. Coisas de fé, né, de missionários, né? Então, voltando ao que eu estava falando, as igrejas mantenedoras, elas às vezes reclamam, tem um missionário na Alemanha, mas eu não sei o que ele está fazendo. E isso muitas vezes as igrejas cortam o sustento do missionário, né? Mas quando existe um modo de verificação e de acompanhamento do projeto, e acompanhamento do coração do missionário, acompanhamento do projeto do missionário, da família do missionário, fica muito mais fácil, né, para dar esse suporte, dar esse feedback para a igreja. Uma outra coisa importante, Glauber, é na área financeira. Existe
muita transparência também. A gente busca ter muita transparência, porque esse é um assunto tão importante, né? A questão do sustento. Então, é, existem agências missionárias que coletam apoio para os missionários, mas aquele apoio ele vai para um fundo comum e dali ele é distribuído. Eu respeito muito isso, mas no caso da CEPAL a gente tem uma outra visão. O dinheiro que entra para Jorge e Virgínia, ele fica na conta ministerial de Jorge e Virgínia. O dinheiro que entra para Arlete fica para ela, né? Para Glauber fica para ele. Então, para tanto administrar a sua vida, como administrar os seus ministérios. E todo mês a gente recebe um relatório, a gente tem, não apenas no mês, existe uma plataforma chamada cepal.tech, que em tempo real você pode ir lá e ver quem contribuiu, quanto contribuiu, quando contribuiu, né? E você recebe um informe de rendimentos no final do ano para apresentar à Receita Federal. É, agora, Glauber, ficou muito mais fácil até para o próprio mantenedor. No site da CEPAL tem o nome de cada missionário e você pode ir lá no missionário fulano de tal e eu quero doar para ele e você faz com poucos cliques, você faz doação através de Pix, cartão de Uhum. crédito. Existem muitas maneiras, né, de doação de recursos para os missionários. Então, tudo isso facilitou bastante esse controle também. A gente também tem todo o pacote da Microsoft 365, né? Então, cada missionário tem uma conta de e-mail com CEPAL, né? O meu e-mail, por exemplo, jorge@cepal.org.br, e a gente tem um suporte técnico e um suporte de comunicação nas redes sociais, né? Existe uma equipe que trabalha com essa parte de comunicação, que te ajuda a promover o teu ministério. E nesse pacote, por exemplo, do Microsoft 365, você tem 1 TB de memória na nuvem. Então, estou falando desses detalhes assim, mas assim, só para dizer que a gente busca pensar em todas as necessidades que o missionário tem. Porque, como eu falei, o nosso foco é servir ao missionário enquanto ele serve a Deus no trilho da sua vocação. Nós, na diretoria, temos uma visão. A gente vai tornar a vida do missionário o mais fácil possível, facilitar o máximo possível para que ele possa ter liberdade, tranquilidade de poder focar naquilo que realmente é importante, que é o chamado, que é a obediência à ordem que Deus deu a ele.